Vamos aprender a fazer uma peça útil e muito versátil que você pode estar vendendo e tendo um dinheirinho aí. Sou Isudinha e ensino você a ter uma renda de R$ 2.000 costurando e vendendo bebês realistas em tecido, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre nossos materiais, tá? Nossos materiais, a organização do nosso trabalho. Na nossa arte, que é a arte de fazer bonecas em tecido, é fundamental a organização dos materiais, deixar os materiais ali no lugar certinho. Para quê? Para que a gente otimize o nosso tempo, para que a gente não perca tempo para fazer os nossos trabalhos, porque quanto mais tempo você leva, você gasta luz, você gasta o seu tempo, né? Então, isso vai estar encarecendo no seu projeto. Então, nós temos que estar tudo muito bem organizado, o nosso trabalho. Mas eu também cometo vários erros nesse sentido de organização, porque como eu vendo muito, então eu estou fazendo aqui, eu ponho uma peça ali, e aí eu esqueço onde que eu coloquei tal material, mas enfim, hoje nós vamos aprender a organizar. Só que antes eu gostaria e quero contar uma experiência que eu tive que foi, assim, muito legal, tá? Foi, assim, no primeiro momento foi um pouquinho atarefado, um pouquinho que eu fiquei muito irritada, mas depois eu entendi e resolvi. Foi o seguinte, eu precisava entregar uma boneca rápido para um cliente que eu tenho. E eu precisava colocar o bracinho, esse bracinho aqui, ó, essa parte aqui, para poder dar este movimento. Só que eu não estava achando a abençoada articulação. Que é essa articulação aqui, ó. Ela é de plástico, né? Como se fosse um parafuso. Eu não estava achando esta abençoada. Tive vontade de chorar? Tive. Eu olhei tudo que você imagina, caixinha, potinhos, eu olhei tudo. E eu não achei nada. Eu fiquei procurando isso por umas 2 horas, mais ou menos. Eu não achava esta abençoada. E aí eu tive vontade de chorar? Tive, mas eu não chorei. Tive vontade de arrancar meus cabelos? Tive, mas ó, tá aqui. Eu não arranquei os meus cabelos. E aí, como é que eu resolvi então? Aí eu pensei, poxa vida, a vida hoje está me oferecendo um limão, né? Eu poderia estar chupando esse limão, chorando, me descabelando, tal. Mas eu falei, eu não vou chupar esse limão, eu vou resolver. Aí eu pensei, como é que eu posso resolver esse problema agora, sem modificar a qualidade do meu trabalho, né? Porque eu prezo muito por isso, pela qualidade, né, que tem o meu trabalho. Aí eu pensei, bom, eu vou usar uma alternativa. Eu peguei este botão. Olha, este botão aqui, ele tem mais ou menos aqui, ele é o número 22, se não me engano, ele é o número 22. Eu peguei, usei este botão. Pasmem, deu certo. Deu certo, funcionou. Fiz a boneca, entreguei, a cliente falou, nossa, que boneca linda, maravilhosa. E depois de uns 3 dias, mais ou menos, eu achei a abençoada. Aonde estava? No lugar aonde eu estava procurando. Só que eu não conseguia ver, porque eu estava nervosa, eu queria resolver logo e eu não estava enxergando. E logicamente, coloquei num lugar aonde eu não tinha colocado anteriormente. Então, minha cabeça não estava focada que ele estava num determinado lugar. Então, achei muito a necessidade de mostrar para vocês que nós precisamos sim ter organização. Eu tenho um espaço pequenininho, mas eu tenho um espaço onde eu posso estar deixando os meus materiais. Mas para você que não tem um espaço, não consegue um lugar fixo para poder estar trabalhando. Às vezes você está aqui, às vezes você está lá. Então, eu resolvi mostrar para vocês
trabalho que você pode estar fazendo para poder organizar os seus pincéis, tá? A sua tesoura, o seu paninho de pintar, né? Para poder limpar os pincéis, enfim. Eu vou ensinar para vocês como você pode estar fazendo esse porta-pincel, como você pode estar também vendendo e ganhando um dinheirinho com esse porta-pincel, ganhando um dinheiro onde você pode estar investindo no seu conhecimento, investindo no seu, no seu crescimento como artesã. Eu vou falar para vocês, sabe por que eu tive esse insight, esse feeling de pegar o material e usar o outro? Não porque eu sou assim, nossa, não. É porque eu investi em mim, em conhecimentos que eu tive lá atrás. Então, a minha mente está aguçada, assim, afiadinha, para poder perceber oportunidades que às vezes a sua não tá, porque você não está preparando. Então, quando você prepara a sua mente, está sempre utilizando e fazendo com que ela trabalhe para poder criar, a sua mente fica afiada para você ter esses feeling assim de você não se perder num detalhe, você pode estar aprimorando no outro. Então, bora lá, vamos fazer então o nosso porta-pincel. Presta bem atenção que é muito fácil, descomplicadíssimo. Bora lá, vamos fazer. Nós vamos fazer um porta-pincel, tá? Então, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido. Nós vamos fazer aqui no comprimento de 36 centímetros por 12. Só que ele ele é duplo, tá? Então, ele vai ter 26 de assim. Então, aí dobrando, ele fica 12. O outro, nós vamos precisar de uma medida que ele tenha aqui, ó, 54 centímetros. Também na mesma largura, sendo de 12, tá? 12, 13 centímetros na mesma largura. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos, nas pontas, nós vamos dobrar para dentro. As pontas, nós vamos dobrar para dentro. Todas as pontas, as 4 pontas, tá? As 4 pontas nós vamos dobrar para dentro. Costuramos as 4 pontas. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar do avesso e nós vamos costurar os 2 tecidos do avesso.
Então, costuramos aqui dos dois lados do avesso, então nós vamos desvirar a nossa peça. Pronto. Aqui, se você quiser, você pode passar a ferro para poder ficar bem assentado, né? Ficar bem bonitinho. Se não quiser passar ferro, também não há problema. Pronto. Aqui. O que nós vamos fazer agora? Deixa esse de lado maiorzinho. Esse menor aqui, nós vamos passar várias costuras, né? De assim. De modo que caiba o nosso pincel. Então, nós vamos fazer, deixa aqui bem no cantinho. Se você não for passar a ferro, você amassa bem aqui. Pronto. E nós vamos fazer várias linhas para que a gente possa costurar. Não tem uma medida exata, é a medida, nós vamos deixar aqui na borda, aqui, 1,5 centímetros. De 1,5 centímetros e 1,5 centímetros deste lado aqui, que é pra gente poder estar fazendo a costura. Então, nós vamos 1,5 centímetros, nós vamos riscar. E agora, nós vamos medir aqui mais ou menos o pincel e nós vamos traçar a espessura mais ou menos do pincel. Nós vamos fazer várias linhas retas. Aqui vai caber 1, 2, 3, 4. Na verdade, são 8 pincéis. Eu vou mostrar pra vocês que vai caber 8. Vão caber muitos pincéis aqui. Eu vou deixar um mais grosso, que às vezes tem pincel bem grosso. Pronto, vou deixar essa parte aqui mais grossa, porque às vezes tem pincel realmente que é mais grosso. E nós vamos costurar aqui, ó, de fora a fora, tá? Nós vamos costurar ele todinho, começando aqui na ponta e até lá embaixo. Bora lá costurar.
Costuramos, então, aqui de fora a fora. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar todas as linhas, né? E nós vamos virar. Virar de que forma? Eu tenho aqui 2 tamanhos de pincéis. Deixa eu ver onde que tá o outro. Eu trabalho com 2 tamanhos de pincéis. Você pode trabalhar com um maior, né? Mas eu trabalho com 2 tamanhos. Eu trabalho com este tamanho e este tamanho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o menorzinho aqui na frente e nós vamos ver o tamanho se tá certo. Bom, pra mim aqui tá legal esse tamanho, vamos colocar aqui o outro. Ó, eu posso até deixar um pouquinho menor, então vamos levantar um pouquinho mais. Pronto, aqui, aqui. Pra mim, esse tamanho está ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar deste tamanho. Aqui o meu deu, só pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. 13,5 e o de fora 20, tá? Pra vocês terem uma noção. Agora, nós vamos pegar aqui, deixa desse lado, desse jeitinho. Nós vamos pegar esse tecido maior aqui. Esse tecido maior, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos virar. Nós vamos colocar esta peça aqui, nós vamos colocar aqui dentro. Então, como nós vamos fazer? Deixando a costura bem certinha aqui. Pronto. Nós vamos pegar nós vamos colocar aqui dentro, tá? Olha aqui. Desta forma. Nós vamos deixar um pouquinho aqui a mais, aqui, e nós vamos virar. Mais pra cá. Pronto. Vamos deixar menor aqui. Pronto. Pra mim aqui tá bom, desse jeito aqui. Ó, nós vamos fazer desta forma. Então, nós já acertamos aqui como é que eu quero que fique a altura dos meus pincéis. Então, o que nós vamos fazer agora? Está acertado isso, nós vamos dobrar essa parte aqui, mais ou menos aqui. R$ 18,5 cm. Então, 18,5 cm, nós vamos colocar essas 2 peças aqui, ó. 18,5 cm. Tá aqui, 18 centímetros, 19 centímetros deu aqui. O que nós vamos fazer? Tirar o pincel. Pronto. E nós vamos costurar aqui, essa parte aqui na máquina. Deste jeitinho que tá aqui. Pronto. Nós vamos costurar esse jeitinho aqui. Pronto. Nós já firmamos essa parte aqui embaixo, ó. Já costuramos aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar aqui. Essa parte aqui, ó, ela tá solta, né? Ela está solta aqui. Então, nós vamos passar uma costura deste lado e uma costura deste lado.
Passamos, então, a costura aqui dos dois lados. Aqui e aqui. Nós vamos virar. Vira esta peça daqui. E está feito o nosso... Está feito aqui o nosso porta-pincel. Eu vou mostrar como é que vai ficar. Então, agora aqui, nós podemos colocar o botão. Ó, então, nós vamos colocar os nossos pincéis aqui. Os menores. Olha, eu vou colocar aqui entre um e outro, ó. Ó, tá vendo? Tem os buraquinhos que nós costuramos. E aqui, olha, aqui também ficou mais 2 bolsinhos. Mas ainda tem mais uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui nós vamos colocar os pincéis grandes aqui nos buraquinhos. Ó, vendo? Este pincel meu aqui é gordinho. Eu deixei aqui na parte... Opa, esse aqui é pequeno. Coloquei errado. Deixei aqui na parte maior, ó. Tá vendo? E nós vamos estar colocando aqui os nossos pincéis. Cabe muito pincel aqui. Muito mesmo. Pronto, os pincéis já estão aqui. Como tem esses bolsinhos aqui, nós podemos também fazer o quê? Olha, guardar a tesoura ou para baixo ou para cima, ó. Guardar a tesoura. Nós podemos guardar a nossa caneta. Na verdade, isso daqui não é só para pincel, né? A gente pode colocar o que a gente quiser aqui, ó. Tá vendo? Tem esses outros bolsinhos, a gente pode estar colocando o que quiser. Mas também nós podemos colocar aqui, ó, o tecido, o paninho, pra gente poder limpar os nossos pincéis. Eu vou mostrar. Olha, então eu já coloquei aqui, pode-se colocar, então, a tesoura. E eu uso esses paninhos de cozinha para poder limpar o pincel. Então, nós vamos também guardar este paninho aqui. Nós podemos guardar o paninho aqui nessa outra parte que virou uma sacolinha, ó. Pronto. E aí, a gente pode fechar. Nós vamos fechar aqui também. E nós vamos colocar o quê? Nós podemos colocar um botão aqui e um elástico para segurar. Eu vou colocar e nós vamos ver como é que vai ficar. Então, coloquei o botão, depois é só fechar. Pronto. Está feito o nosso porta tudo, na verdade, né? Não é só os pincéis. Sempre bom tirar sempre as linhas, verificar se não tem linha. Então, aqui. Abre, então, o nosso porta-pincel. Você tem aqui os pincéis todos organizados, todos bonitinhos, com 2 sacolinhas ainda por dentro. Olha, mais outra sacolinha aqui por dentro. Onde você pode colocar a tesoura. E você pode guardar, não só o paninho, se você não quiser guardar o paninho, você pode guardar outras coisas aqui nessa sacolinha. Pronto, e aí você leva para onde você quiser. Prático, fácil. Se você não tem um espaço para você estar guardando o seu material, estar trabalhando, você pode estar fazendo este e você pode estar guardando aonde você quiser. Olha, ele fica estreitinho, bem bonitinho. Viram como é fácil? Como não tem segredo? Quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente consegue, a gente faz. Isso depende da nossa
atitude. Para fazer esse trabalho, eu usei, então, o tricoline, que é esse tecido aqui, é o tricoline, tá? Mas você também pode estar usando, por exemplo, barra de uma calça jeans, ou até aquela calça lycra, né? Desde que não desfie, você pode estar usando. Você pode estar usando também a fronha do travesseiro, você pode estar usando um lençol velho, você pode estar usando o pano de prato, tá? Então, dá para fazer, dá para você se organizar. Então, ele ficou dessa forma. Olha que legal. Então, o abençoado botão, que sempre me ajuda. E aí você abre o porta-pincel. No porta-pincel, então ficou aqui, ó, uma bolsinha grande, onde você pode colocar, olha o tamanho da tesoura que cabe. Olha, você praticamente coloca ela todinha aqui. Você coloca o pincel grande, porque aqui, ó, ele tem partezinhas onde colocar o pincel, tá vendo? Essas partes pequenininhas. E também tem aqui, ó, essa outra parte aqui, onde você coloca os pincéis menores, ó. E pode estar colocando outras coisas, porque aqui também ficou uma outra bolsinha. Eu coloco, por exemplo, a caneta de riscar. E aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, também ficou uma sacolinha, ó. Olha a sacolinha. Onde pode estar colocando o paninho para limpar o pincel. Esses paninhos aqui eu uso, que é paninho de prato, ó. Paninho de prato velho, eu uso para poder estar limpando o pincel. Então, você pode estar fazendo assim. Usei um pedacinho de elástico bem pequenininho. E olha, fica aqui, ó, fácil, fininho, tá? Fica ali todo o seu material que você precisa. Você pode fazer vários desse. Por exemplo, você pode fazer esse daqui, este é para pincel. Você pode fazer um desse outro para as tintas, usando essa ideia. Você pode fazer para vários tipos de trabalho que você tem, materiais que você tem. Então, dá um joinha, curte, dá um like, tá? Curte o nosso canal, divulgue também o nosso projeto, o nosso trabalho, porque isso vai estar ajudando. Comenta também, tá? O like de vocês vai ajudar bastante para outras mulheres também conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso trabalho, porque eu quero ajudar mulheres a ganharem realmente R$2.000 costurando e vendendo bebês realistas em tecido. Então, até a próxima dica.